sobre TPP, Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Nessa aula, vamos falar sobre a importância da comunicação, como se dá esse processo e quais as barreiras a serem enfrentadas. Também vamos aprender a elaborar e aceitar críticas de forma construtiva e como nos prepararmos de forma adequada para uma apresentação em público. Reflita sobre as seguintes questões. Como é a sua comunicação com as outras pessoas? Você consegue expressar bem as suas ideias, tanto no contexto pessoal quanto profissional? Que elementos são fundamentais nesse processo e que fatores podem dificultar a sua comunicação? Qualquer pessoa sabe se comunicar, não é verdade? Afinal de contas, todos nós nos comunicamos de alguma forma desde que nascemos. Mas será que todos fazem isso de forma eficaz? Podemos dizer que uma comunicação eficaz consiste em fazer com que as pessoas, em primeiro lugar, entendam a sua mensagem e, em seguida, respondam de forma a provocar novas trocas, de preferência na direção que você gostaria. Para que a comunicação aconteça, alguns componentes são fundamentais. Primeiro, temos o emissor, que é aquele que tem uma informação a ser transmitida. A mensagem é o que se pretende transmitir. Essa mensagem precisa ser codificada, ou seja, transformada em um código, que pode ser composto por palavras escritas ou faladas, gestos ou imagens. Então, o emissor escolhe um canal pelo qual a mensagem vai chegar até o receptor. Esse canal pode ser, por exemplo, uma conversa, um telefonema ou um e-mail. O receptor, no caso, é aquele que recebe a mensagem. Para que o receptor entenda a mensagem, ela precisa ser decodificada, ou seja, interpretada. Após entender a mensagem, o receptor precisa respondê-la, o que chamamos de feedback. E aí o ciclo da comunicação se completa. Muitas vezes há uma diferença entre o que se quer dizer e o que as outras pessoas entendem. Nesses casos, costumamos dizer que houve uma barreira à comunicação. As principais barreiras à comunicação são as seguintes: problemas de semântica, ocorrem quando o emissor escolhe palavras, expressões ou símbolos que o receptor desconhece. Distração física é tudo que pode interferir na transmissão da mensagem, como, por exemplo, o barulho. Efeito de status. Isso significa que uma diferença de níveis hierárquicos ou sociais entre os interlocutores atrapalha a comunicação. Diferenças culturais. Elas acontecem quando a mensagem tem significados diferentes para os interlocutores. E a falta de feedback. Ela impossibilita o emissor de confirmar se o receptor recebeu e entendeu a mensagem. Quanto à forma da mensagem, a comunicação pode ser verbal, quando utilizamos palavras escritas ou faladas, e também não verbal, quando transmitimos uma mensagem por meio de gestos, expressões ou símbolos. É preciso ter cuidado nesse momento para fazer com que a mensagem verbal seja coerente com a mensagem não verbal, porque os sinais não verbais podem enfatizar e realçar o significado da mensagem verbal, mas também podem enfraquecer ou contradizer o que se fala. Bem, e o que podemos dizer sobre os canais de comunicação? Alguns autores preferem distinguir terminologias como meios, canais e veículos. Rapidamente um exemplo. Você pode ter um meio impresso, um meio eletrônico, audiovisual. No caso de um meio impresso, você tem como canais revistas, jornais, outros. Levando em consideração o canal revistas, você pode ter como veículos uma revista Isto É, uma Veja. Terminologias à parte, o que é importante durante uma comunicação é escolher o melhor canal para garantir a eficácia da sua mensagem. E, claro, a eficácia da sua mensagem, porque o seu destinatário vai interpretar da melhor maneira. Vamos dar um exemplo rápido. Num ambiente de trabalho, você está com seu colega logo ao seu lado. Você pode querer transmitir uma mensagem e escolher fazer isso face a face, verbalmente. Ou você pode também perceber que esse colega não pode ser interrompido e encaminhar um e-mail para ele. Pode ser a melhor escolha do canal, porque essa pessoa vai abrir esse e-mail no melhor horário para ele poder interpretar da melhor maneira e assim a sua mensagem ter realmente a eficácia garantida. Já que o assunto é comunicação, podemos discutir agora uma questão prática. Já vimos que comunicar-se é relativamente fácil, mas como elaborar e receber críticas tanto no ambiente pessoal quanto profissional? O senso comum nos diz que criticar alguém e receber críticas é difícil.
Mas o importante nesse caso é se lembrar de que uma crítica pode ser considerada positiva ou negativa. A crítica é positiva quando reforça um comportamento ou desempenho de outra pessoa, e é negativa quando procura sugerir a mudança de um comportamento ou desempenho que julga inadequado. Independentemente da crítica ser positiva ou negativa, ela pode ser construtiva, quando ajuda o outro a se desenvolver. Por outro lado, a crítica destrutiva desqualifica o outro sem oferecer opções de apoio, gerando reações de defesa ou agressividade. Seja qual for o teor de uma crítica, é importante aplicar a assertividade, que é a habilidade de afirmar de maneira decidida, sem ofender o outro. E também a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, procurando entender a sua situação ou o seu posicionamento. E a postura correta para receber uma crítica? Você sabe qual é? Receber crítica nunca é muito fácil. Vamos dar um exemplo no ambiente de trabalho. O seu superior te passa uma mensagem que contém críticas. Não seja reativo, não se defenda de imediato. Por isso que a gente fala, a escuta ativa é importante. Como assim? Receba essa mensagem, tente entender as expectativas do seu superior, faça uma autoavaliação e entenda que você pode fazer melhorias para o desenvolvimento do seu próprio trabalho. Se houver dúvidas em relação a essa mensagem, aproveite e peça maiores orientações para o seu superior. Assim, essas críticas vão se transformar em orientação para melhorias. Muito bem, já discutimos aqui as formas de manter uma boa comunicação interpessoal. Mas e quando considerarmos um tipo de comunicação que envolve um número maior de pessoas? Vamos pegar como exemplo uma apresentação em público. Você se sente preparado para falar em público? Ou isso te deixa nervoso? Se você sente nervosismo, saiba que você não é o único. Diversas pesquisas mostram que o medo de falar em público é normal e é compartilhado por um grande número de pessoas. Mas fique tranquilo, a dificuldade inicial pode ser vencida a partir de um planejamento adequado. O que nesse caso significa definir antecipadamente o objetivo, o público-alvo, o tema a ser abordado e os recursos necessários para a realização da apresentação. Na hora de elaborar a sua apresentação, além de escrever sobre o tema, também prepare slides, ensaie bastante e faça os ajustes necessários. Na sequência, atente para outros pontos que aumentem o sucesso da sua apresentação. Cumpra o horário. De preferência, procure chegar com antecedência para preparar o ambiente e se concentrar. Além disso, cuide de sua apresentação pessoal. Roupas, sapatos, cabelos devem estar limpos, arrumados e adequados ao ambiente e ao tipo de evento. Também é preciso prestar atenção à postura, mantendo o corpo ereto e se movimentando com suavidade. O vocabulário deve ser adequado ao público e ao tema, evitando vícios de linguagem e palavrões. Utilizar a voz corretamente, alternando estilos por meio do tom da voz e da velocidade de sua fala, é uma maneira de envolver o público e manter a atenção. Incentive a participação do público, disponibilizando espaço para comentários e dúvidas. Lembre-se, entender o processo de comunicação possibilita que você a utilize como uma ferramenta valiosa. Saber se expressar, ouvir e transmitir ideias é essencial para manter contatos e relacionamentos. Use a comunicação a seu favor. Bons estudos! E continue com a gente.